Fala pessoal, tudo certo? Tá começando mais um podcast do E-Gestor e hoje a gente vai falar um pouco sobre como construir uma equipe de vendas. Para bater esse papo comigo aqui, eu trouxe o Ricardo. E aí pessoal, como vai? E também o Davidson. Tudo bom, pessoal? Como sempre, né? Então vamos lá que o papo tá muito legal. Bem, pessoal, eu queria começar falando que em praticamente qualquer empresa que busca crescer, né, um dos fatores que são inevitáveis é justamente o aumento da equipe. Então eu queria falar um pouco sobre como construir uma equipe de vendas forte, uma equipe de vendas realmente que traga resultado e com uma cultura legal. Eu acho que antes de ir para a construção da equipe, o pessoal tem que dar uma pensada um pouquinho antes. Como que ele vai construir um processo de vendas? Porque se ele não tiver um processo de vendas, pode ter a melhor equipe do mundo que não vai adiantar. A pessoa vai ter que entender um pouco sobre como montar a venda, como trazer lead pro vendedor, né? Então, eu acredito muito que o processo de vendas tem que ser entendido. E eu vejo muito empresário por aí que só pega, e eu posso dizer que eu fiz exatamente o mesmo no início, quando eu não entendia de nada, contrata a pessoa, dá uma cadeira, dá um telefone para a pessoa, dá um computador, tá aí, te vira. Não explica nem o produto direito para a pessoa. E isso é um erro, isso é perigoso, eu sei porque eu já passei por isso. A gente tem que entender o processo de vendas. Na verdade, toda empresa precisa ter processos, mas principalmente as vendas. Se tu quer estruturar as vendas, tu vai ter que fazer esse processo antes. Legal. E por mais que queira montar uma equipe, que seja uma equipe grande, você vai ter que contratar de um em um, você vai ter que conhecer de um em um. E se você não sabe qual é o tipo de vendas que você vai fazer, qual que é o tamanho dela, se é uma venda complexa, uma venda simples, se é uma venda um pouco mais rápida, né, um processo de compra ágil, ou se ela precisa de ser de algo muito consultivo, provavelmente você vai precisar de características e de habilidades diferentes dentro dos teus, desses teus colaboradores, né, desse teu time. Isso, e se tu não entende o processo, tu não vai ter como cobrar dos teus funcionários o que eles têm que fazer, né? Tu não vai saber o que cobrar, tu não vai conseguir escalar, porque eu vejo que muita pequena empresa depende muito daquele vendedor estrela, do vendedor que ele realmente nasceu, entre aspas, como um excelente vendedor. E se ele ficar dependente de vendedor estrela, ele não vai conseguir escalar, a empresa vai ficar sempre do mesmo tamanho. Exatamente. Porque, assim, até mesmo o ideal, né? Antes de você montar um time, bem como o Davidson falou, é até mesmo que o proprietário da empresa tenha vendido em algum momento. Normalmente, o primeiro vendedor da empresa é o cara que funda, que inicia, que inaugura a empresa, né? Porque o fundador, ele é apaixonado pelo negócio, ele vai vender, essas primeiras vendas vai ajudar com que ele conheça o que o cliente procura, como que é o perfil do cliente dele, qual é o perfil da venda, e aí ele vai adquirir uma certa experiência. Essa experiência ela é sensacional, tá? Ela vai ajudar bastante na construção do time, na construção dos próximos processos, porém, como o Deilson mesmo falou, é muito importante que o time seja contratado e seja construído em cima de técnicas, em cima de fatores técnicos, para que depois você possa nivelar pessoas que não têm tanto dom de venda nato, né? E você consiga aí pessoas com pouca experiência vender. Eu acho que um pouco de sorte que eu tive na vida foi ter nascido como um mau vendedor, um vendedor péssimo. Eu não sabia nada sobre vendas, não nasci com aquela vontade ou com aquela habilidade natural de vender. E o que aconteceu? Eu precisava vender, eu precisava sustentar minha família, eu precisava fazer a empresa crescer. E isso me levou a estudar. Então, de repente, eu já vi empresas de amigos meus que têm empresas parecidas com a minha, por exemplo, trabalho com venda de software, e eles são excelentes vendedores, né? Eles nasceram para aquilo ali. E eles não conseguem escalar a empresa justamente porque a empresa fica dependente deles. Sim. Exato. Fica preso. E a venda consultiva, né, que o Ricardo falou, a gente acaba tendo muitas vezes uma certa impressão de que é só com produtos complexos, é só se tu tá vendendo um sistema, é só se tu tá vendendo um produto muito caro, mas na verdade, eu acho que praticamente todo mundo já passou por isso, no momento que tu chega numa loja para comprar um sapato e o vendedor ele sabe te falar sobre o melhor material, e ele sabe te falar e te explicar sobre uma coisa que muitas vezes tu não entende muito bem.
e quais são as marcas que são mais relevantes, quais são os modelos, o que combina com o cinto e não sei o que. Esse tipo de coisa que eu particularmente não sei nada, e um vendedor que ele sabe te envolver e que ele sabe te colocar todas as informações, não precisa ser um produto que está vendendo que é ciência espacial. Pode ser uma coisa simples, né? Pode ser um sapato, tá comprando um sapato. E ainda assim é uma venda que o vendedor tem a oportunidade de ser consultivo, sim, e que ele pode te explicar bastante sobre aquele produto e, de certa forma, educar o cliente a ponto de fazer com que ele tome uma decisão embasada e ele sai mais feliz, porque ele sai, não, peraí, isso daqui não é qualquer sapato, é um sapato de couro de não sei o quê. Então, no final das contas, ainda por cima, a pessoa sai mais satisfeita com a compra que fez, né? Não sai com a insegurança que ela sairia se, de repente, ela não sabe muito bem o que ela está comprando. E tu pode perceber como o vendedor, é um trabalho difícil ser vendedor, e é um trabalho difícil tu treinar vendedor, porque pensa assim, ó, tu já entrou numa loja e vem um vendedor tentar te vender alguma coisa, aquilo enche o saco. Eu não gosto disso, por exemplo. Eu sei que muita gente não gosta desse trabalho de vendedor querendo te oferecer, mentindo que tu tá bem naquela roupa ali para tentar te vender igual abaixo, mas ao mesmo tempo tu tá desesperado, por exemplo, por uma roupa. Digamos que tu precisa ir numa festa e precisa de um cinto urgente. E entra na Renner, na Riachuelo, correndo e quer achar um cinto. Agora tu quer um vendedor, né? Então tem esses dois lados. Isso, a questão da abordagem, ela é incrível, né? A forma que você aborda o cliente já é uma técnica, né? Nesse momento o vendedor já consegue se diferenciar, ele já consegue ajudar de certa forma o cliente se ele souber abordar, né? Então eu particularmente, se assumisse uma venda ou alguma coisa do varejo, a primeira coisa que eu ia excluir do meu time seria o posso ajudar. Acho isso péssimo. Chega compartilhando alguma coisa com ele, você vê que o cliente ele sempre chega olhando algo dentro da tua loja, dá alguma informação sobre aquilo ali, dá a tua opinião sobre aquele produto que ele está olhando, sei lá, sempre tem alguma forma diferente de abordar ali e chamar quebra atenção. O gelo, né? Claro, exato. Puxa o cliente pro teu lado, tu vira, com certeza. Acho que isso faz todo sentido mesmo. Mas eu queria voltar um pouco nessa conversa que a gente está tendo. E assim, o Davidson falou no início já sobre processos. Perfeito. Mas me explica um pouco melhor. Porque eu sei, porque eu te conheço, que quando tu fala em processos de venda, tu tá querendo transformar a empresa num McDonald's. Sim, eu quero. Exatamente. Então me explica um pouco melhor assim sobre isso mesmo. Como é que seria um processo de venda ou algum exemplo relacionado a isso? Eu voltaria muito antes, tá? Antes de montar o time de venda, a gente tem que montar antes a estrutura de venda, que seria lá no marketing, tá? No marketing, o marketing da empresa tem que prover o vendedor com possíveis clientes. Não que tu não possa cobrar teus clientes para eles também irem atrás de possíveis clientes, tá? Pode cobrar eles também. Mas tu tem que, de alguma maneira, trabalhar para que venha pessoas na tua loja, que venha pessoas no teu site. Existem técnicas para isso, né? Acho que daria um podcast só sobre isso, né? Só sobre marketing. Mas ele tem que prover isso para ele. Depois que ele proveu isso para ele tem que ter cuidado com os leads que ele vai receber, né? Vai ter muitos prospectos, digamos. Ele tem que tomar cuidado com aquilo ali, não desperdiçar. Era um dos erros que eu cometi no passado de desperdiçar lead, e meus vendedores também, né? O cliente estava mais ou menos, a gente não queria, a gente só queria o cliente quente. Depois que vai para o vendedor ter processo interno de vendas dele, tem indicadores. Uma empresa não cresce sem indicadores, e isso não é só para as vendas, mas para qualquer parte da empresa ela precisa ter indicadores para poder funcionar, porque não adianta nada tu ter os vendedores, ter os melhores vendedores do mundo, implantou um processo que seria o processo, faz isso, isso e isso. Digamos que tu conseguiu colocar esse processo lá, mas tu não tem números para observar, para ver se está funcionando. E com a falta desse processo, com a falta desse indicador, tu vai ficar a empresa também vai ficar dependente de ti. Primeiro, tu não vai ter informação suficiente que tu precisa para tua empresa, e a empresa ainda fica dependente de ti, seja pela venda, seja pela falta de números. Eu concordo com isso. Eu acho que se tu vai montar um time comercial, tem alguns detalhes que normalmente a gente deixa passar, acha que não é importante. Por exemplo, é venda presencial e o vendedor não tem nenhum cartão de visita. Outra, não tem uma página, um site. Você vai
começar a vender algo e a tua empresa não tem nada na internet, cara, o mundo está voltado para a internet, entende? Hoje, rede social, blog, site, o mundo olha para isso antes de ir até a tua empresa física, normalmente. Então tem que ter alguma coisa lá, até mesmo para que o teu vendedor possa se apoiar. Senão ele fica o quê? Somente com o pitch dele, ele tem ali a lábia, o que ele sabe sobre o produto, mas ele não tem nada para que o cliente possa fazer um follow nele depois, possa entrar em contato, possa ver alguma coisa, degustar alguma coisa. Então, e passa muita confiança também, né? Exato. Quero elevar o nível da minha empresa em questão de vendas e o e-mail da minha empresa ainda é Hotmail, ainda é Gmail, entende? Então, não custa nada ter um servidor, busque isso, entenda? Entregue algo baratíssimo. Exatamente, e dá uma credibilidade do caramba. Tem o teu cliente, teu vendedor, mandar uma proposta ali muito bem elaborada, que isso é outra coisa. É importante que a empresa ceda para o vendedor materiais de suporte que ele consiga mandar uma proposta bem montada, consiga uma apresentação decente do produto, do serviço, né, para que o cliente sinta o que ele está consumindo. E outra, gera uma credibilidade, gera uma aproximação do cliente com o vendedor, com a empresa, né? Acho que isso é muito importante. Eu não sei se o pessoal que está assistindo sabe, mas o E-Gestor fica numa cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A gente tem cerca de 300 mil habitantes. Então é uma cidade pequena. E ano passado eu fui atrás eu e minha esposa, a gente foi atrás de pacotes turísticos, a gente queria fazer uma viagem de férias. A gente entrou em contato com várias empresas de turismo na nossa cidade para ver quais seriam os melhores pacotes, né? E eu percebi uma coisa. Eu acho que se eu quisesse entrar no mercado de turismo na minha cidade, eu dominava o mercado. Não é que eu seja grande coisa, viu? Não estou me achando aqui. É porque é tão ruim. Para vocês terem uma ideia, a gente pedia, a gente quer ir para tal lugar. E eles, tá, ano que vem, depois da chuva, eu te dou informação, vou ver uns preços e deixo por isso. Cara, sangue nos olhos. Se eu fosse gerente deles, cara, sangue nos olhos, vamos, agora, tá? Só teve uma empresa que realmente, a menina que trabalhava lá chegava a atender, e ela que vinha, né, atrás da gente, até fim de semana, mandando proposta, perguntando coisas. E parece que eles não têm essa vontade, não tem processos também, né? Isso é incrível, a questão do processo. Tem uma pesquisa gigante que foi feita e mostra que as pessoas que compram serviços que é um pouco mais complexo, que vai ser decidido depois, e exige mais de um contato, 80% compram a partir do 6º contato. E aí o cara o cliente vai ali, fala contigo na loja, pega um folder, vai embora, deixa o telefone e nunca mais é feito esse retorno. Ou pede um retorno, às vezes ele pede um retorno, me passa os preços aqui, então. Aconteceu comigo, não recebi. Isso é outra coisa, exatamente. Espera um pouquinho, eu sou vendedor, é do meu interesse, eu vivo disso, eu vendo isso, e aí o retorno fica na responsabilidade do meu cliente, então eu fico à mercê da disponibilidade dele. Cara, não é forçar, mas fala pro cliente que, poxa, eu me sinto desconfortável em você fazendo o que é a minha atividade. Então, deixa eu retornar para você daqui 2 dias, 3 dias, ou até quando você pretende resolver isso. Então, conversa com ele e coloca um follow-up. Você tem que seguir esse cliente até que ele te diga sim ou não. A pior coisa do mundo que pode, tanto para um dono da empresa ou para um gestor de vendas, é cliente indo embora sem saber se ele comprou ou não, ele não diz nem sim nem não, entende? Provavelmente ele está aberto para comprar ainda, mas a gente não avançou, não deu continuidade ao trabalho. Outra coisa que acontece muito é a questão de colocar o produto no centro da conversa. Poxa, eu fico narrando meu serviço, meu produto, fico cada vez mais em cima dele e às vezes eu me esqueço de perguntar e entender de verdade o que levou o cliente a buscar aquela solução ou aquele produto. A gente esquece de fazer isso. E é muito simples. Pensa assim, o que você gostaria de saber, tudo que você gostaria de saber do teu cliente antes de vender para ele. Seria incrível isso, né? E o engraçado é que é possível. É só perguntar para ele tudo que você quer saber e você vai ter as informações, ou grande parte dessas informações que vai te ajudar. E, na verdade, é um jogo de interesses. Ele quer comprar o teu produto e você quer vender. Então, basta encaixar ali. E aí eu fico narrando meu produto, falando sobre o meu serviço, tentando convencer ele sobre as características. E não é isso. É solução. A gente pode falar um pouco sobre o método que a gente usa na nossa empresa, né? A gente usa um método, um livro que eu recomendo muito, que se chama Spin Selling.
tá? Como é que funciona isso? Existe um método, uma sequência de perguntas que você pode fazer para o cliente que te ajuda a vender mais, principalmente para venda complexa. O que é uma venda complexa? Algo que cria um relacionamento com o cliente. Por exemplo, nós vendemos o eGestor, que é um software como serviço que você vai se relacionar conosco durante muito tempo usando o sistema. Isso é uma venda complexa. A venda de por exemplo, sei lá, um navio, um avião, é uma venda complexa. Mas produtos pequenos também podem ser venda complexa. Uma venda simples não, uma venda simples é um picolé. Não tem muito problema em relação a comprar picolé. Esse picolé, esse sabor, tu vendeu. Então, eu recomendo muito que as pessoas leiam esse livro. Não tem como a gente entrar a fundo em cada detalhe, mas só uma coisa que eu posso mostrar para vocês em relação ao choque cultural que foi na empresa quando a gente começou a adotar esse livro. E esse livro é baseado em ciência, viu? É cientificamente comprovado esse método, né? Por exemplo, no eGestor é dividido em pré-vendedor e vendedor. Quando primeiro um pré-vendedor conversa com um possível cliente, com um lead, esse pré-vendedor é proibido falar sobre características do nosso sistema. O eGestor tem isso, tem nota fiscal eletrônica, tem boleto, controle financeiro, não pode falar disso. E por que não pode falar disso? Porque o autor do livro, mostra que empreendedor e vendedor inexperiente tendem a ser péssimos vendedores. E tendem a ser péssimos vendedores porque eles querem, de tudo que é jeito, jogar na cabeça do cliente as características do produto. E o que acontece quando tu começa a largar as características do produto na cabeça do cliente antes de demonstrar valor para ele? A gente tem como provar isso aí porque a gente faz... às vezes a gente grava as ligações para fazer treinamento com os vendedores. Em 100% dos casos que o nosso pré-vendedor faz isso, ele fala quanto custa. E ele fala quanto custa porque a gente já está oferecendo o produto antes de demonstrar valor. E o cliente pensa assim, é muito interessante isso daí, mas é muito bom para ser verdade, deve ser muito caro. E pergunta o preço. E no momento que ele perguntou o preço, na hora errada, tu perdeu a venda. Exato. E assim, o Spin ele é tão fantástico que mesmo que a tua venda seja simples, tem algumas perguntas dentro do Spin que você consegue tirar do cliente um motivo pelo qual ele afirma que ele deveria comprar o teu produto. Então, sim, mesmo que para vender algo muito simples, a gente tem a brincadeira que é de vender a garrafa térmica, né? Poxa, se você identificar dentro do dia dele onde ele pode utilizar essa garrafa e ter um dia melhor, poxa, já passa a fazer sentido, muito mais sentido do que eu tentar empurrar ou convencer ele que, poxa, minha garrafa térmica é bonita e é por isso que você tem que comprar. Não, mudou muito o perfil de compra dos clientes. Antigamente você podia encantar as pessoas porque elas não conheciam tanto as coisas. Hoje em dia todo mundo sabe de tudo. Você entra na internet, você consegue exemplar e entender e virar um mini expert de qualquer coisa. Então, porra, vou ficar narrando para você ali como é que funciona um sistema de gestão ou como funciona o meu produto, o meu serviço. Porque eu entro na internet e eu vejo vídeo de pessoas que testaram durante um ano e estão dando feedback de como que foi, sabe? Então, não adianta ficar falando de serviço. Olhe pro teu cliente, coloca ele no centro ali e realmente assim mostra que só faremos negócio se fizer sentido para você. Isso tudo dentro de montar um processo de venda, né? De estruturar. Eu acho que é muito, muito legal isso que tu falou, né? E eu tenho um exemplo real aqui para compartilhar com vocês. Teve uma vez que o meu pai veio me visitar aqui em Santa Maria, o meu pai nascido aqui, e ele queria muito comer um churros do Calçadão, porque era o churros que ele comia na infância dele. Então tinha aquele negócio, assim, aquele afeto, aquela memória afetiva, né? E ele queria muito ir até o local comer. A gente foi junto, e no que nós chegamos nesse estabelecimento, o pessoal começou a querer vender para ele um outro negócio. E daí, assim, entra na característica e começa a falar. E daí ele, legal, mas por que ninguém perguntou ainda o que eu queria de verdade? Por que não colocaram ele no centro? Por que não pararam para ouvir por um segundo? E ele é uma pessoa muito aberta, ele teria falado na hora que era o negócio, que era uma memória afetiva e tudo mais. Ele acabou comprando, né? Mas assim, a venda ela foi mal conduzida. Ela poderia ou ter sido muito mais direta, levado muito menos tempo,
ou eles poderiam, inclusive, ter perdido o cliente, né? Porque no final das contas, não adianta tu ter uma hamburgueria e tu ficar falando, o meu hambúrguer, ele é com a melhor carne, ele é só carne de primeira, ele tem alface, tem queijo, tem não sei o quê. O cara chega e fala, pô, legal, mas eu quero um cachorro quente, cara. Mas já aconteceu pior comigo. Deixa eu te contar. Eu trabalho com programação há muitos anos. E por causa disso, muito cedo eu comprei uma cadeira boa de escritório para trabalhar em casa. Eu trabalhava em casa. E usei por anos aquela cadeira, né? Até estragar. Chegou um ponto que estragou de tanto que eu usei ela. Daí eu fui comprar uma outra cadeira. Eu queria uma cadeira igual. Eu fui na loja. Eu quero ver cadeira para escritório. E achei a cadeira que eu queria. Era igualzinha a minha. Durou bastante. É excelente. Essa aqui que eu quero. Essa aqui que eu quero. Mas essa aqui é cara. Não, mas eu quero essa aqui. Cara, certo, eu tenho cara de pobretão, mas essa aqui é cara. Não, mas eu quero essa aqui. Ela, tá. Mas a gente tem essa outra aqui, viu? Então tá. Cara, e é triste. Não, isso é triste. Uma pergunta que é mágica. E é séria, ela é reveladora tanto para o cliente quanto para você, que é o porquê que você está buscando isso. Sabe? Porque o cliente, às vezes, ele quer, ele não sabe o que ele precisa, ele sabe o que ele quer. E você não sabe nem o que ele quer e nem o que ele precisa. Mas essa pergunta, ela assim, ela abre um horizonte gigantesco, que isso pode te ajudar, para quem tem loja ou para empresa ali que tem contato com o cliente, a vender outras coisas agregadas. Porque daí ele vai explanar, ele vai falar sobre o motivo que leva ele a comprar aquele produto, né? Então, ajudaria ele, olha, eu quero comprar essa cadeira porque eu já tenho uma há 15 anos e eu sei que ela vale esse valor porque ela durou 15 anos. Então, né, fica julgando ali o ticket do cliente pelo seu poder econômico. Então, isso é ruim, né? Não qualifica, né? Perfeito. Ok. Já aconteceu também, deixa eu contar outro processo que aconteceu conosco, um funcionário nosso. Aconteceu. Tinha um cliente que já usava o e-gestor e estava no meio de uma negociação, né? E o gerente dele, o Ricardo, falou para ele: oferece um plano anual para esse cliente aí. E o vendedor: não vou oferecer, é muito caro, não sei o quê. Né? Não era caro, ganhava até desconto ali, né? Não era tão caro assim. E daí ele vendeu, ele vendeu. Cara, como é ruim ser pobre, porque eu nunca compraria. Né? Mas ele não sabe a condição. É uma balança, né? É uma balança, solução e investimento. E é um investimento, né? Tem muita coisa que é um investimento. E outra coisa, o Matt Doyle lá da Rock Content, e o cara é realmente um monstro de vendas. O cara entende muito bem, é gringo, ele vem dos Estados Unidos aí para ajudar os caras a crescer. E ele fala uma coisa, primeiro, o que mais é gritante quando ele vai conversar com times de vendas aqui no Brasil, é que o vendedor, ele sente que ele tem que estar na defesa sempre do cliente, como se ele estivesse atacando, como se ele fosse ele estivesse fazendo algo ruim para o cliente, entende? Sendo que, na verdade, poxa, eu quero te vender algo, mas esse algo que eu vou te vender, ele vai te beneficiar de alguma forma, entende? Então, nos Estados Unidos, a visão que eles têm de vendedor é muito diferente do Brasil, entende? É a ideia de que, cara, é alguém que está vindo me oferecer uma solução que provavelmente, que na balança ele acredita que o que ele cobra vale a pena do que vai ter de resultado. E aqui não, aqui parece que o vendedor ele tem que se humilhar ou tem medo de chegar no cliente e conversar, porque... porque não acredita no valor do próprio produto que vende. Cara, isso é triste. E isso é cultural, né? E tem que ter cuidado, porque se tua equipe começa justamente a pensar dessa forma, todo mundo novo que entrar vai seguir o mesmo tipo de pensamento. Então, acho que tem que atacar uma questão dessa justamente no início da equipe, para que daí sim todas as pessoas que entrem vejam, putz, o melhor vendedor, ele sempre conversa com o cliente como se fosse um amigo. Mas aí vai outro ponto. Ele tá feliz por poder entregar aquilo. Aqui a gente entra no segundo ponto. Primeiro, é necessário ter processo. Depois, é treinamento. Tá, mas e quando é que eu vou treinar? Para sempre. Sempre. Mesmo que tu tenha uma equipe pequena, é que nem cortar cabelo, é que nem cortar unha. Toda hora que possível tu vai treinar, tu vai revisar. O Ricardo faz muito isso na nossa empresa. Necessário. E tá sempre assim, ó, e vai mudando. E por que vai mudando? A gente ensina o processo pro cliente, pro nosso vendedor. Ele aprendeu o processo. E o que acontece depois? Eu sei o que eu tô fazendo e agora eu não vou mais usar o processo, porque eu sou bom. Eu vou fazer algumas coisas diferentes para me destacar. Daí acabou. Daí ele para de vender.
Exato. Ele para de performar e esquece que performar por causa da técnica. Começa a olhar para a técnica, né? E daí, daqui a pouco, o ego, ele cresce tanto que a pessoa começa a olhar os números e fala, nossa, eu fui o melhor 3 meses seguidos, agora ninguém me para. E daí, daqui a pouco, eu ligo de qualquer jeito e eu vendo. Eu converso com o cliente da forma que for e meus números vão ser bons. E peraí, não é bem assim, né? Ou começa a buscar mais método mesmo e querer fazer o mais complexo e para de fazer o básico, que era o que funcionava para ele. Isso, então, e tem algumas experiências positivas que elas são falsas. Você vai lá e aplica algo totalmente fora da técnica, inusitado, dá certo. Mas, na verdade, deu certo com um cliente que compraria mesmo que você tentasse defender a venda. E aí você começa a aplicar porque aquilo funciona demais, não vende mais. Cortou, morre, você começa a estancar suas vendas porque criou a ideia de que não, aquilo funciona. E não, às vezes foi sorte. Por isso que desviar do processo é delicado. Tem uma outra questão que eu quero abordar com vocês, tá? Eu quero fazer uma pergunta mesmo. Bem, acho que a empresa precisa, então, começar definindo, acho que antes de tudo, o tipo de venda que ela vai fazer, né? Então, se é uma venda para carteira já existente de clientes, que de repente o empreendedor mesmo conseguiu construir ao longo do tempo sozinho, e daí depois ele vai começar a dividir isso com uma equipe, ou os vendedores eles vão trabalhar com outbound, que é uma ligação fria para alguém que ainda não conhece a tua empresa, ou que nunca te ouviu falar, ou ainda outras formas, como inbound mesmo, ou uma venda presencial, uma venda porta a porta. Eu queria saber, então, definir primeiro esses tipos com vocês, né? E saber o que vocês acham sobre a possibilidade de misturar tipos de venda, assim. Então, por exemplo, eu faço inbound, mas eu também faço venda no meu ponto físico, mas eu também investi um pouco em porta a porta, por exemplo. Eu não acho... assim, as pessoas não podem depender só de um método de venda, de só uma fonte de leads. Não que ela vá tentar abraçar o mundo do dia para a noite e agora eu vou ter e-commerce, vou ter vendedor externo, vou ter inside sales, vou ter parceria. Não. Começa bem feito, mas começa a estudar os outros, tá? Devagarzinho, conforme tu consegue. Tem que tentar atacar de vários lugares, porque de repente tu tá perdendo alguma oportunidade. Mas também não coloca todas as fichas, não espalha as fichas assim, né? Porque de repente tu pode ter problema naquilo ali. Mas, por exemplo, tá todo mundo indo pro digital. Será que agora não era um bom daí fazer o contrário de todo mundo e botar venda externa? Eu não sei, tá? É só uma ideia. Mas claro. De repente dá para testar lá também. E se tu só tem venda externa, vamos tentar digital aqui um pouquinho. Por mais que tu seja avesso a computador, tenta um pouco aqui, vamos estudar um pouquinho. E tem muita coisa muito simples, né? Começar, tu pode começar com R$0, a gente tem um vídeo, inclusive, falando sobre isso. E não precisa muita coisa para começar a gerar demanda. No digital, sem nenhum investimento, literalmente nenhum investimento. Vai precisar de acesso à internet. É o inverso, na verdade, né? O ideal é que você comece devagarzinho. Tanto canais de venda quanto time comercial, o ideal é que você comece por coloca um vendedor, aprende com ele, e aí, assim, depois que você tiver um modelo, você replica outro. Ou depois que estiver pronto e ele estiver se pagando, você coloca o segundo. Mas não adianta lacrar um monte de vendedor lá e colocar um bando de pessoal perdido. Você provavelmente não tem muita experiência de gerenciar a equipe de vendas, não consegue gerenciar já coloca 5, e a mesma forma canais. Cara, é sensacional ter vários canais e é necessário. Agora, na crise, foi gritante a necessidade, né? Quem já estava na internet, já estava buscando, já estava vendendo, funcionou. Tanto que os grandes players, na verdade, tiveram que migrar para esse mercado, né? Então, o outro ponto não tem por que não ter vários canais, né? Então, faz muito sentido. Você tem a tua loja, você pode fazer uma busca ativa, uma prospecção ativa de clientes. Como eu já disse várias vezes, é muito fácil. Hoje em dia é fácil de encontrar clientes na internet. Você tem várias ferramentas, você consegue achar pelo Instagram, Facebook, LinkedIn. Então tem várias formas. O Google mesmo, você encontra informações na tua cidade. Você pesquisa ali um ramo que você atende, faz uma ligação e já consegue conectar, quem sabe, agendar uma reunião para... Olha só como consegue ser misto. Você faz um back-office, liga pro cara, agenda uma reunião e o teu vendedor já vai lá com uma conversa muito avançada. Então eu misturo o Inside Sales, né, aquela venda interna, numa ligação, com um field onde o cara vai visitar o cliente. Então eu começo a prospectar e cada vez mais gera negócio. Exatamente. E cada um desses canais, eles também podem exigir um tipo de perfil diferente, né?
Então vai ter uma pessoa que ela tá mais apta e tá mais familiarizada com uma conversa pessoalmente com o cliente, enquanto tem o cara que gosta mais de ligar. Vai ter a pessoa que não gosta muito de falar, mas que se tu colocar num computador, de repente, ela troca e-mail igual louco com o cliente. Então vão ter esses diferentes perfis. Mas pense que é uma pequena empresa. Às vezes a gente não pode se dar o luxo de ter especialistas. Às vezes a gente vai precisar de ter alguns generalistas que ataquem tudo, que trabalhem de tudo que é ponta para resolver o problema o mais rápido possível. E é por isso que o outro ponto que eu falo que tem que ser cuidado é a cultura da empresa, né? Se o cara não participa da cultura da empresa, se ele não tem sangue no olho para tentar resolver aquilo ali, para vender, dá uma chance para ele, tenta trabalhar um pouquinho, mas se não deu certo, demite rápido, não fica enrolando com aquilo ali, ainda mais que é uma pequena empresa, né? Não tem recursos para ficar mantendo isso. Isso, e assim, o setor de vendas é o coração da empresa, o coração não pode parar. Então, se você está colocando alguém ali que não está deixando o teu coração parado, não está jogando dinheiro para dentro, cara, desculpa, mas é a área mais dura da empresa, com toda certeza. E assim, pode até atrapalhar os outros. Se o fulano está sendo mantido aqui e não está vendendo nada, eu estou satisfeito com esse salário aqui também, eu também não vou vender nada. Pode atrapalhar o resto, né? E isso é treinamento, né? É alinhar, é botar o inimigo comum entre os dois lá, tanto você quanto... O que a empresa busca, qual que é o propósito, qual que é o objetivo. E, cara, se você não fizer isso, não tá buscando, poxa, você é uma peça quebrada no motor. Tem que... E eu acho que vocês dois vão saber dizer isso com uma propriedade muito melhor, assim, mas pessoalmente, com quanto tempo mais ou menos tu acha que já dá para conhecer a pessoa e saber se vale a pena manter ou não? E pensando, né, na situação assim de que tu não tem muito recurso mesmo para segurar. Essa parte é difícil, mas se tu tem processo e treinamento, sei lá, uns 3, 4 meses dá pra ver, né? Isso, depende muito do tamanho da venda também, né? Porque uma coisa até que a gente tem que cuidar, aqui nós chamamos de ramp-up, que é o período em que o vendedor ele demora para ficar pronto. É a mesma história de abrir uma empresa e no primeiro mês já querer vender do dinheiro dela. Cara, a chance disso acontecer é muito pequena. Então você tem que estar preparado e entender, faz parte do perfil do gestor, entender que vai demorar um tempo para que ele crie a carteira, para que ele acerte a mão, para que ele se adapte ao processo e aí isso pode demorar 3 meses. Pode conhecer o produto. Claro, exato. Às vezes é um produto simples, é uma venda simples ali, né? Pô, vender um produto onde eu já conheci aqui no primeiro dia, já sei, não tem muito o que mudar. Não tem muito o que adaptar na empresa. O cliente vai chegar, eu vou vender. Agora, tem vendas que é um pouco mais complexas e você precisa entender. Precisa entender ele. E como o Davidson falou, processo. Com o processo, você vai conseguir montar um período onde meu ramp-up demora 3 meses. Em 3 meses, eu já vou poder mapear o próximo trimestre dele com metas. Mas não pode ser no primeiro dia, no primeiro mês. Agora, o cara tá ali já há um bom tempo, já tá no segundo trimestre, onde deveria estar batendo metas ou buscando elas, e o cara tá parado, assim, é muito fácil de ver o vendedor que não tá performando por falta de força ou por falta de empenho. Eu acho que é bem simples de identificar. Se tu tá do lado dele, tu percebe. Isso. Se tu tá acompanhando, tu acompanha o cara que performa muito e o cara que performa um pouco ali, você pode não saber onde é que tá o erro, pode ser não tão fácil de encontrar o que tá acontecendo. Mas você sabe quem é que tá mandando mal ali. Sim. Perfeito. Agora, eu queria saber o seguinte. Vocês acham que é interessante, assim, no caso de micro e pequena empresa também, tá bem focado nisso, já desenvolver o quanto antes algum tipo de material de apoio pro vendedor? Então, por exemplo, vocês falaram no Spin Selling antes. Já ter esse material obrigatório para leitura, já ter alguns conteúdos para estudar, já ter uma central de ajuda, tipo, como se fosse perguntas frequentes, assim, onde para justamente treinar, e aquele cara que, como a gente falou em motivação no episódio passado, né, aquele cara que se automotiva e que ele quer buscar mais, ele ter para onde correr, porque eu vejo que muitas vezes quando a empresa ainda é pequena, isso não está estruturado, né? E daí o cara que quer melhorar, ele não consegue necessariamente melhorar. E muitas vezes o próprio gestor, ele não sabe como fazer esse cara melhorar, porque ele entende do negócio, ele entende do business, ele tem outra área de especialidade que não é necessariamente o treinamento de pessoas. Nós fazemos todos os nossos vendedores ler o Spin Selling. E a gente já percebe o grau de comprometimento das pessoas a partir do momento que ela não lê, ou demora muito para ler.
Então, só no material de treinamento, tu já começa a perceber sobre a pessoa, como é que ela é. E aí ela vai desempenhar sempre assim. Tem sobre a questão de documentos, né? Sobre a questão de material, isso é outra coisa que tem uma variável gigante aí. O que acontece? O treinamento é importantíssimo que ele esteja documentado e o cara tenha material para aprender sobre o que vai fazer. Claro, depende também do tipo de vendas. Já material de consulta, isso depende muito da complexidade. Por quê? Você pode criar um material de consulta lá, uma bíblia sobre o processo, mas se no dia a dia ali não tem esse momento de pesquisa ou de busca, cara, às vezes está criando uma burocracia que não vai funcionar. Que às vezes é questão de conversa, é questão de experiência, aproximar os vendedores para que eles consigam aprender, fazer reunião, fazer um... Que tem que fazer parte da cultura mesmo, né? E não de um manual específico, de alguma coisa escrita que está numa caixa. E outra, hoje em dia nem precisa tanto material escrito. Tu vai ter que treinar algum funcionário. Pega o teu celular e grava essa primeira conversa, esse primeiro treinamento. Vem o segundo, cara, assiste aqui primeiro esse vídeo que eu fiz, depois a gente dá uma conversada. Pronto, tu já perdeu menos tempo em treinamento. E assim vai. Com o tempo, tu já tem 3, 4 vendedores. Tu pede para o outro vendedor ajudar no treinamento. Assiste o vídeo e depois conversa com esse outro vendedor. Isso, e outra coisa, quem tem medo ou está preocupado ou está com o desafio de montar um time de vendas, tem essa questão de, mas como é que vai ser depois a vida? Ela vai ser mais fácil, porque os próprios vendedores, o próprio time, ele acaba com o passar do tempo apresentando quais são as suas dificuldades, encontrando os problemas, e provavelmente esse número de problemas não vai ficar mudando frequentemente. Então você vai criar os primeiros materiais ali, eles mesmos podem criar, tá? Você pode desafiar o teu próprio vendedor a criar algo, uma apresentação do trabalho dele, e com isso você vai replicando os outros. Então é uma comunidade, na verdade. Time de vendas é comunidade. E é para sempre o treinamento, como eu já tinha dito. Uma tribo. Não acaba, não. Pelo menos conversar com o teu vendedor, com o teu pré-venda, com o teu time comercial, você precisa fazer, não tem saída. Perfeito. E sobre contratação, quais são os dilemas? Tem alguma característica assim que toda pessoa do setor comercial ela tem que ter, ou cada negócio é um negócio? O que vocês têm para me falar disso? Isso eu acho que é algo que vem mudando muito, mesmo. Eu acho que teve um tempo onde o vendedor era aquele cara firula mesmo, sabe? Ele era totalmente desenvolto, ele tinha uma comunicação absurda, ele conseguia te apresentar um produto de uma forma tão espetacular que, cara, não tinha como não comprar. Ele, sabe? Ele realmente conseguia te persuadir, né? Era o cara a habilidade dele era a persuasão. Hoje em dia eu acho que já morreu muito disso. Quem sabe ainda existe espaço para esse tipo de vendedor em algum lugar. Hoje eu acredito mesmo no vendedor consultivo. É aquele cara que tem ouvido, é o cara que ele realmente se preocupa com quem está do outro lado, a empatia humilde. Exatamente, é humilde. Ele sabe que, na verdade, ele está vendendo algo, um serviço ou produto em cima das expectativas e das necessidades do cliente, não das dele. Tá? A pior coisa que tu pode fazer é vender em cima do que você espera, em cima do que você acha que é interessante e em cima do que você acha que é o teu poder aquisitivo, como o Davidson falou. Então, um cara com bons ouvidos hoje se encaixa em qualquer tipo de vendas. Pode ser simples, pode ser vender o produto mais barato do mundo e mais simples ao mais complexo. Hoje, acho que a hora é essa. A forma de se diferenciar é essa. E com o processo, tu faz um vendedor ruim ser bom. Exato. Obviamente não vai fazer milagres, você não vai conseguir. Mas é bem comum tu conseguir. Isso, e outra coisa, não adianta ter um cara talentoso lá e achar assim, vou achar mais 20 caras desses que vai... Não adianta, esse cara aí vai fazer venda daquele mês, vai fazer as vendas dele, tá? Ele vai performar bem, vai ter um comissionamento bom, mas ele não vai ajudar a tua empresa a escalar sozinho. Não vai acontecer. E outra, você ficar à mercê desse cara que é muito concorrido, porque existe mesmo aquele cara águia, estrela, ele é diferente, sabe? É difícil até de entender como que ele consegue fazer. Acontece isso, em toda empresa tem um. Porém, você não vai montar um time só desse cara. Existe aquele que que não é tão talentoso, não tem tanta habilidade nata, mas ele tem características e ele é um bom ouvinte e você consegue, em cima de técnicas, tornar ele o cara que replica a venda pra caramba. Ele não cria a venda, ele replica as vendas. Por quê? Porque ele sabe o que ele está procurando no cliente, ele sabe o que o cliente também está procurando na empresa e acabou. Entende? Então, em cima de técnicas, você consegue usar pessoas. Exatamente, isso de replicar acho que é muito importante, né? O teu processo de vendas ele precisa ser muito fácil de ser replicado, assim, para pegar justamente cada vendedor, acho que vai acabar colocando um pouco de si no processo, então vai criar uma personalidade em cima daquilo, mas ainda assim
o sanduíche no final do McDonald's, ele tem que sair da mesma forma e com os mesmos ingredientes, né? Cara, o McDonald's é perfeito. Pensa só, o McDonald's ele busca fazer um hambúrguer espetacular que chame atenção? Não, ele busca consistência. Entende? Venda é consistência. Acabou aquela história, aquele vendedor que poxa, ele vai lá no mês, estoura, faz muita venda, mas depois ele não volta a funcionar. Ou quando ele tá indo mal, como ele é o jeito dele de fazer, que ele é o estrelão, cara, quando ele vai mal, o que tu diz pra ele? Não tem processo, não tem o que analisar. Agora, uma vez eu estava dando uma palestra e me perguntaram sobre isso. O que era importante na empresa? Processo. E muito importante na empresa é processo. E uma menina lá no fundo da plateia levantou a mão. Tá, mas desse jeito não acaba perdendo o feeling que que tu tem com o cliente, assim? E eu respondi para ela, e como é que se escala feeling? Não se escala feeling, né? Obviamente, tu pode ter pessoas boas, pessoas excelentes, que tu vai ter um trabalho contratando, mas seguindo o processo, né? Porque não adianta deixar cada um por si. Isso, não, e a questão do feeling, ela é outra coisa. Quando você escala processos, o cliente, aquela pessoa que ela não tinha tanta habilidade de iniciar uma conversa, ela já sabe agora, ela vai replicar aquele teu passo a passo na venda, e o feeling ela vai começar a sentir com o tempo. Por quê? Porque quando o cliente começa a abrir as dores dele ali, poxa, ela já passou por isso 100 vezes esse ano. Então ela já consegue sentir, já sabe o que esperar, e automaticamente ela fica cada vez melhor. Ela fica cada vez melhor. O processo está ali para que ela já comece em um nível, ela já busque um nível para cima. A partir daí ela fica cada vez melhor. E em processos, por exemplo, o McDonald's está dentro do processo do McDonald's, dentro do processo de vendas do McDonald's, que os funcionários falem o mínimo possível com os clientes. Sejam educados, mas falem o mínimo possível com os clientes. Por quê? Porque se tu começa a conversar demais com o cliente, tu pode gerar algum atrito, pode ter algum problema. E eles não querem isso. Conversa menos, recebe o dinheiro, entrega o produto e deu. Né? Então, se comunicando menos, eles conseguem manter um padrão da empresa. Eu não estou recomendando isso para tudo que é empresa, tá? Mas isso funciona muito no McDonald's. Mas mesmo assim, nas vendas, a questão do falar pouco também, hoje em dia se encaixa. Né? Porque não adianta nada o vendedor falar mais que o cliente. Se está falando mais do que o cliente, quem está só colhendo ali é o cliente e você não vai conseguir contribuir de alguma forma. Então o negócio é que o cliente fale o dobro do que você dentro da conversa de venda. Exatamente. Deixa eu perguntar para vocês, então, o seguinte, tá? Que tipo de ferramentas vocês acham que são mais necessárias hoje para um vendedor que vende mesmo dentro de uma loja, por exemplo? Um vendedor, assim, focado no micro e pequeno, sabe? Vocês acham que tem alguma ferramenta, alguma coisa, de repente, de controlar clientes? Como é que vocês têm essa visão hoje de ferramentas e o que eu posso oferecer para o meu vendedor hoje para justamente estruturar, de repente, em questão de processo, de repente, em questão de ele produzir mais e me entregar mais resultado com isso, né? Porque ele vende produto. Um CRM ajuda. Um CRM? Um CRM é um software simples, tem vários no mercado, de tudo que é tipo de jeito, preço. Tu coloca ali as informações do cliente, tu como gerente ou dono da empresa consegue acompanhar como é que cada pessoa está fazendo. Né? Então, existem CRMs, assim, por exemplo, nós usamos dentro aqui do Gestor, a gente usa o Pipedrive, que é um CRM bem simples que nossos vendedores usam. E o Ricardo, que cuida dos vendedores, consegue acompanhar como é que está a conversa com cada um dos clientes. Isso, e para os nossos clientes, na verdade, né, para quem está vendo esse vídeo, outra coisa muito importante para vendedor, se você trabalha com produto, é uma ferramenta de estoque, que você consiga identificar estoque, onde é que está o produto ou a peça que ele vai vender, ver se ele... A coisa mais terrível do mundo, quem trabalha ali na frente do balcão, atendendo o cliente, né, cara a cara ali, é não saber se tem para entregar. Ou vender e depois não conseguir entregar porque não tinha ferramenta. E a falta dessa informação precisa é realmente triste. Tu criou o processo das vendas, mas não criou o processo no estoque. Exatamente. Daí eu te contratei para vender, eu vendi, né? Mas eu não tenho para entregar. Aí o pessoal. É o coração bombando ar em vez de bombar sangue, né? Então, ao invés de... O cara tá vendendo ali, mas não tem para onde mandar. E é a gestão matando as vendas. Então, poxa, tem que ter essa ferramenta de suporte ali. Outra coisa, tem que ter uma ferramenta ou alguma forma que você consiga mostrar para o teu vendedor o que ele está vendendo. Não tem por que você não fazer isso.
não tem por que esconder esses números, é até bom para a questão de motivação, ele consegue identificar como que ele está se saindo, ele consegue se comparar com alguns colegas. Outra coisa, é alguma ferramenta, alguma forma de colocar metas, objetivos, porque o ser humano gosta disso, a gente gosta de ter onde chegar. Quando a gente não tem um objetivo, algo a ser batido, eu não sei se 2 vendas por mês é bom ou se 20 é bom. Por quê? Porque eu não sei onde é que eu tenho que ir. Fica sem algo a ser batido, sem um número de referência. Perfeito tu falar nisso, Ricardo. E eu quero te perguntar agora o seguinte, cara. Número de vendas é um KPI que eu deveria seguir? Com toda certeza do mundo. Depende, né? Claro. Pode ser que uma venda tu bata a meta. Isso, exato. E tem isso. Pode ser que no teu caso seja valor e não venda, né? Poxa, eu vendo aí avião. Poxa, eu não posso botar por quantidade. O cara não vai vender avião muito seguido. Ou ele vende um produto, né, de valor elevado. Não acontece. Às vezes é realmente o ticket, né? Quanto de capital o teu vendedor está rendendo. Mas sempre tem um número. A questão é que nas vendas é o setor mais rápido para corte e para contratação, exatamente, e para também medir, mensurar o que está acontecendo com cada um. Por quê? Porque é número puro. Independente se vai ser volume ou se vai ser ticket, você vai conseguir fazer isso. O problema é não ter algo para buscar, não saber, o próprio funcionário não conseguir mensurar o trabalho dele já é algo delicado. Entendi. Então, hoje, se assim, é uma empresa realmente que tá, sabe, vendendo algo na rua, assim. Tu acha... E são vários produtos. Aí eu acho que a quantidade, tu nunca deve ir pela quantidade, né? Tem que ser realmente o faturamento que cada vendedor trouxe para a empresa. Daí sim tu vai conseguir distinguir. De repente tem um vendedor que está vendendo muito avião, mas não está vendendo, sei lá, banco de carro. Imagina uma empresa louca que vende as duas coisas. Então, e daí tem outro vendedor que em quantidade de banco de carro ele vende muito mais, tá? Mas não chega ainda nos pés daquele produto mais caro ou não consegue produzir valor para a empresa porque a realidade é dinheiro, né? Então, não, mas tem empresas que obrigam que tu venda o mix de produtos, né? Isso. Se tu vende isso, tu vende outra coisa junto com ela. Por exemplo, se tu vai... Por que eu não, agora não tenho certeza das marcas, mas só para como exemplo. Para te conseguir comprar, sei lá, ar-condicionado da Brastemp, sei lá se eles vendem ar-condicionado, tá? Tu vai ter que comprar, a loja, digamos, né? Tem que comprar também tantas lavadoras, ou vice-versa. E é por isso que tu não vê tanto marcas de ar-condicionado no mercado. Porque já que tem muita gente comprando máquina de lavar da Brastemp, a loja já é obrigada a comprar tantos ar-condicionado. Isso é um mix de produto. Eu tenho um amigo meu que trabalha na Coca-Cola, e ele é vendedor da Coca-Cola, e eu brinco com ele que ele não vende, ele tira pedido. Faço bullying com ele. Tu não é vendedor nada, cara, tu tira pedido. Chega lá nos mercadinhos e diz quantas Coca tu quer comprar. Exatamente, tem que convencer. Não é bem assim, né? Isso é o bullying, mas eu sei que não é bem assim. Ele é obrigado a vender o mix. Ele tem que vender a Coca-Cola, ele tem que vender tanto de Fanta, ele tem que vender mais tanto de sucos e assim vai. Sim. Exato. E essa parte é outro momento onde a gestão pode ajudar ou atrapalhar o time de vendas e vice-versa. Por quê? Veja só, eu tenho um mix de produto. Numa dessas, se eu não sei exatamente qual é o produto que mais me dá margem, eu posso estar colocando algo ali difícil de vender, estou mandando o vendedor para o deserto e pedindo para que um dos produtos que ele vende é areia. Ele vai fazer uma força miserável para vender essa areia, porque ele é obrigado, ele precisa bater a meta, o número dele ali, e ele acaba perdendo essa força que ele deveria estar investindo num produto que gera muito menos trabalho, muito menos custo e tem uma margem melhor. Então, a empresa conhecer, né, aquele passo da retaguarda ali, de conhecer o que a gente está vendendo e como que se encaixa, isso entra no treinamento. Como que eu vou linkar, como que eu vou vincular um produto dentro da venda do outro? Como que eu vou chamar a atenção de que se o teu cliente compra esse produto, provavelmente esse aqui também é um produto que ele vai consumir. Então, esse tipo de gatilho, a gestão... Eu vou fazer uma propaganda agora. Se tivesse um software de gestão, poxa, gestor... Eu tava imitando, mas é exatamente isso, cara. A pior coisa do mundo, o vendedor não consegue encontrar valor, não sabe se tem estoque, não sabe... a empresa não sabe se aquele produto que ela está fazendo uma força gigante para vender, se o negócio não é cortar aquilo ali do teu portfólio. Às vezes tu está tentando vender aquilo e não é por ali.
Então, aí é outro ponto, onde a gestão pode ajudar as vendas ou ela pode acabar atrapalhando. Exatamente. Deixa aí, legal. Mas em qual indicador hoje vocês levariam assim, em consideração, realmente? Numa empresa que não vende só um produto. É faturamento vindo das vendas do vendedor? Basicamente esse é o principal. Basicamente isso, porque mesmo em mix de produto e tudo mais, ainda assim é o que faz mais sentido mesmo, né? Sim. Porque daí entrou o dinheiro, beleza, pagar um comissionamento de repente em cima disso. E esse é o próximo tópico que eu quero abordar com vocês, justamente, tá? A questão de metas progressivas. Eu vejo isso com muito bons olhos, e eu acredito que vocês também. De que, de repente, se o vendedor vendeu 5 produtos, a comissão dele é de 2% em cima desse valor. Se ele vendeu 15 produtos, ou se ele vendeu 15 mil reais, de repente, né, porque a gente daí estaria levando para a questão de valores, o comissionamento dele já sobe para 4% em cima desse total. E ele vai atingindo barreiras gradualmente que fazem até chegar na barreira máxima, que o vendedor ele se pagou tanto que consegue oferecer um valor bem acima do que ele levaria se tivesse vendido o mínimo lá, né? Para ganhar a comissão. E eu acho que essas barreiras, elas além de gamificar o processo, elas conseguem trazer um resultado muito expressivo para uma equipe comercial. Qual é a perspectiva de vocês sobre isso? Funciona. Voltamos ao vídeo o último vídeo, né, da motivação. Cara, tu tem um vendedor bom, entende? Mas ele vai fazer aquilo ali sempre. O vendedor é muito repetitivo o trabalho dele. Termina com o cliente, ele começa com outro e a conversa, claro que é diferente de cliente para cliente, mas o objetivo e o processo é o mesmo. Então você tem que fazer coisas que chamem a atenção, que tornem aquilo mais dinâmico. E outra coisa, o porquê que eu vou vender, vou me esforçar e vou até o último minuto batendo com muita força para fazer o dobro do que eu vendo hoje, se também não tem um motivo. Sempre tem que ter uma contrapartida. Isso ajuda a fazer com que todos busquem. Claro que tem aquele cara que não adianta, ele é vendedor, ele, mesmo que não vá ter uma grande diferença na recompensa dele, ele vai fazer porque ele é muito bom. Mas para que você tenha outras pessoas muito boas dessas e que estejam desempenhando e performando bem, poxa, coloca ali gatilhos de vendas e assim, funciona pra caramba. Essa é uma baita estratégia. Legal. Então, eu acho que é isso, pessoal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. No futuro a gente volta ao assunto, quem sabe? Perfeito. Vamos ver o que o pessoal tem para falar sobre o assunto. Se alguém tem para reclamar do que a gente falou, se tem dicas, ideias. De repente a gente aprende com os comentários também. Então, se você tem qualquer dica, comentário, sugestão, elogio também, pode deixar aqui nos comentários, tá? Deixa a sua curtida aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se está ouvindo pelo Spotify, por favor, segue a gente no Spotify, que a gente está chegando aí numa marca muito legal por lá também, ou em qualquer outro agregador, como o Deezer, e tem vários aí, eu nem sei mais onde que está o podcast, tanto lugar que ele está. Mas isso tudo é sempre para facilitar mesmo para a pessoa que está ouvindo, porque a gente só quer entregar a maior parte de conhecimento, a maior parte de conteúdo aí para vocês, tá? Então espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.